Fala galera, esse vídeo é para a gente falar sobre os pastores que escarnecem da fome do povo brasileiro. Mais de 30 milhões de pessoas no Brasil estão passando fome ou em risco alimentar, que significa aquele quadro de pessoas que não têm certeza se vão ter as 3 refeições por dia. Um grupo de pastores propôs um jejum e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é realmente um escárnio que em tempos de fome se proclame um jejum para a vitória. E a minha pergunta, a reflexão principal sobre isso é: vitória de quê? Eu sou o Marcos Vinícius, esse é o meu canal Espiritualidade Urgente, porque é urgente a gente voltar a acreditar no amor e fazer uma revolução de amor nesse país. Eu quero convidar você para você já se inscrever aí no canal, não perder nada do que acontece aqui no canal, fazendo o seguinte: toca nesse sininho aí para você ser avisado quando sai vídeo novo, quando tem live nova. Inclusive eu já te convido para aos domingos estudar a oração do Pai Nosso junto comigo, ok? Vamos lá, vamos para o nosso tema, vamos para o nosso assunto, que esse assunto é muito importante a gente entender o que está por trás da convocação desse jejum por esses homens tão santos para chegar à vitória. Vamos entender o que está acontecendo. Alguns canais e alguns veículos de internet, de comunicação, jogaram na conta da Michele Bolsonaro a proclamação desse jejum pela vitória do Bolsonaro, um jejum aí proclamado por alguns pastores. Mas a verdade é que, vamos ser bastante honestos, não foi a Michele que proclamou o jejum. Quem realmente convidou os irmãos das igrejas para fazerem o jejum foi o pastor stand-up, né, o pastor comédia, o Cláudio Duarte, junto com mais 6 pastores, num vídeo de pouco mais de 2 minutos, onde eles faziam essa convocação para um jejum rumo à vitória. Alguns pontos a serem destacados sobre isso. O primeiro é que Michele não fez a convocação, mas ela repostou o vídeo dando o seu aval. Isso reflete o seguinte: como eu já disse em 2 outros vídeos, a primeira-dama Michele Bolsonaro, esposa do imbrochável, né, ela se tornou uma máquina de caça-votos dos evangélicos. Como eu fiz no primeiro vídeo, onde eu tratei sobre a acusação de que Michele é fanática religiosa. Não, Michele não é fanática religiosa, como eu já coloquei naquele primeiro vídeo e expliquei. Eu vou deixar mais uma vez o vídeo aí para você assistir, se você não assistiu, que Michele nada mais é do que uma ferramenta, uma engrenagem na construção de uma narrativa fundamentalista, político-religiosa. A narrativa é essa que quer dizer que existe uma luta do bem, que seria Bolsonaro, contra o mal. Todos os outros candidatos, especialmente o candidato que ele está atrás, que é o Lula, né, o candidato, o ex-presidente Lula. Pois bem, a Michele se tornou uma engrenagem na tentativa de capturar votos de uma ala muito específica, que são as mulheres evangélicas, os evangélicos de uma forma geral, mas especificamente as mulheres evangélicas, como eu coloquei também num outro vídeo, que eu vou deixar aí também no card, vou deixar aí no final da transmissão. Nós temos um número muito alto de machos, né, de homens crentes que apoiam Bolsonaro, e um número muito menor de mulheres crentes que apoiam Bolsonaro. Então a figura da Michele faz essa tentativa, essa interseção. É apenas uma engrenagem política. Eu não duvido da fé de Michele, que eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou aqui para julgar a fé da Michele. Porém, é nítido que o papel que ela está fazendo na campanha é um papel de ser uma engrenagem para fortalecer essa narrativa tosca. Então, tendo dito isto, que Michele não foi a convocadora, né, não foi aquela que convocou realmente o jejum, o que nós podemos também analisar sobre esse fato? O outro ponto importante é que o vídeo claramente é uma peça de campanha eleitoral. Não é um vídeo com nenhuma conotação espiritual de verdade, nenhuma conotação de espiritualidade. É um vídeo com uma forte conotação. É uma peça de campanha política, não é um vídeo espiritual para elevar você. Até porque
como eu já falei várias vezes, como se conclama um jejum num país que tem 30 milhões de pessoas passando fome e não se fala nada sobre a fome. Não se fala nada sobre essas famílias que estão padecendo, não se fala nada sobre pessoas em risco alimentar, não se fala nada sobre pessoas que estão sobre risco de não ter algo que comer no dia seguinte. Então, é uma peça de campanha política, nitidamente. Para vocês terem uma ideia, o vídeo foi tão bem tramada a campanha que o jejum foi chamado, foi convocado do dia 2 de setembro ao dia 2 de outubro. E o vídeo fecha com um 2-2, o A bem pequeno, formando o número 22, que é o número da chapa, que é o número do partido do Jair Bolsonaro. Uma peça de campanha. Não tem nada a ver com uma construção de uma espiritualidade em torno do jejum. E algo que entristece ao final do vídeo, quando você assiste, é você ver que das 7 pessoas, dos 7 pastores ali, são 6 homens e apenas uma mulher. E todos predominantemente mostrando o estereótipo da classe média dominante, né? Da classe média que pensa que domina, que não se vê, não se reconhece como classe trabalhadora também. Então, assim, nada a ver com espiritualidade, tudo a ver com campanha política. Eu fico muito espantado com essas coisas. Eu sempre tive um cuidado muito grande quando as pessoas dizem que Deus falou alguma coisa com elas. Porque eu aprendi, estudando o Evangelho, que a gente tem que conferir o que a pessoa falou. Vai aí uma dica para você, crente, que fica em dúvida sobre se o que essas pessoas falam vem de Deus mesmo, que você tem que conferir com as Escrituras. Quando você diz que você já acredita numa coisa e que você vai fazer um jejum para Deus te falar alguma coisa, e Deus fala a mesma coisa em que você acredita, tem uma expressão na Bíblia que diz o seguinte: você orou de você para você mesmo. Pastores do vídeo da Michelle lá, conclamando o jejum, eles oram deles para eles mesmos. Eles não estão dispostos a orar pelas necessidades reais do povo. Lembra o que é o Evangelho? O Evangelho, ele é a manifestação de Jesus encarnado, proclamando o reino. O que o reino é? O reino é alguma coisa visível, palpável? A teologia da prosperidade e o neopentecostalismo dizem que sim. Mas Jesus, que é muito maior do que a teologia da prosperidade, essa porcaria de teologia que é a teologia da prosperidade, e muito maior do que o neopentecostalismo, ele diz que não. Ele diz: o reino de Deus não é aparência visível. O reino de Deus não é palpável, não é para você pegar, não é alguma coisa para você manipular. O reino de Deus está dentre vós, está entre vocês, que ele se manifestaria esse reino num processo de transformação. O apóstolo Paulo lá na frente vai dizer Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é coisa palpável. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Você não vê isso, você vê militância política, você vê homens que deveriam estar preocupados com a fome das pessoas, preocupados com a morte de crianças por bala perdida, preocupados por mulheres que são agredidas, como Michele Bolsonaro foi agredida no comício do 7 de setembro. Ela vai negar? Os fãs ardorosos desse ídolo de pés de barro que é Bolsonaro também vão negar, mas Michele Bolsonaro foi agredida na sua dignidade e o pior, como ela é apenas uma ferramenta, ela nem se importa. Imbrochável, imbrochável, imbrochável. É por este homem que vocês estão conclamando jejum. É por este homem que você, Cláudio Duarte, você, Luciano Subirá, você, Lucinho Barreto, todos os outros que estavam ali, estão clamando para que nós oremos para que este homem ganhe, porque ele representa Deus, porque ele representa os valores cristãos. De verdade, vocês acreditam nisso? Conclamar um jejum sem dar uma palavra sequer sobre as pessoas que estão passando fome ofende a Deus, ofende muito, ofende o Evangelho.
ofende aquilo que Jesus ensinou. Não sei se vocês estão preocupados com isso ou se vocês estão preocupados apenas com política. Eu vou lembrar para vocês o que diz em Mateus capítulo 6. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça, lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam. E o teu Pai que vem em secreto é que vai te recompensar. Em Isaías, capítulo 58, as regras do jejum são mais rígidas ainda. Diz lá que o jejum é tirar o pobre da pobreza, o esfomeado da fome, o prisioneiro da prisão, aquele que está ferido da sua machucadura, da sua doença. É abraçar e acolher aquele que sofre. Esse é o jejum que Deus aceita e que está lá em Isaías 58. Alardear um jejum, utilizando a prática dessa disciplina espiritual para impor opiniões, manipular o pensamento de pessoas, manipular a consciência das pessoas e, especialmente, deixar de lado a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo, o reino, envergonha a mensagem do Evangelho. Todos os homens maus religiosos, são os piores. Não se sabe se essa frase realmente é de C.S. Lewis, mas tem uma outra frase que casa bem nesse momento também, do Gandhi, onde ele diz: eu gosto de Jesus, admiro Jesus e os seus ensinamentos do Evangelho. O problema são os seus seguidores. Fica aqui esse alerta, fica aqui essa reflexão. A espiritualidade não pode ser usada para te manipular, para ferir a tua consciência, para tirar você dos olhos das coisas que Deus está olhando. O jejum de Isaías 58, abra aí, dá um Google se você não tem familiaridade com a Bíblia. Esse canal aqui não é só para crente. Se você não tem familiaridade, dá um Google aí e procura o jejum de Isaías 58, para você ver se esse jejum é assim. Então, finalizando, só para a gente lembrar, Michele Bolsonaro repostou e conclamou mais uma vez esse jejum patrocinado por uma campanha política feita por Cláudio Duarte e seus amigos pastores. Nada de espiritualidade. Luciano Subirá fez 80 dias de jejum para orar para si mesmo e assim confirmar apenas uma coisa que ele pensava. Isso não é espiritualidade segundo o Evangelho. Esse não é o caminho do Evangelho. Finalmente, todos envolvidos com esta proclamação de jejum esquecem especialmente daqueles que passam jejum todos os dias, sofrem com fome, sofrem com medo, sofrem abandonados. É uma vergonha. E você, meu caro companheiro aqui, está na hora de você acordar e não permitir que pessoas usem a religião para te manipular. Acorda, porque é urgente a gente voltar a acreditar no amor.